Fala rapaziada do YouTube, hoje a gente vai reagir ao Futebol Utopia. É um vídeo que eu tô querendo ver já tem um tempo, né? Ele postou o vídeo no dia 2, já tem bastante tempo. Eu fiquei de ver esse vídeo há alguns dias. E aí eu decidi gravar aqui com vocês uma reaçãozinha, tá? Pra gente poder ver. Apesar de eu ter acompanhado bem essa trajetória do Flamengo, né? Eu sou Flamengo, óbvio, pra quem não sabe. Acompanhei bem. Porra, Flamengo, caraca, viveu os maiores desastres possíveis do Flamengo. Nossa, acompanho o Flamengo aí, cara, pelo menos desde 2001, 2002. Então já peguei todas as desgraças possíveis da América do México, Universidade do Chile, León e companhia. Então a gente vai reagir como o Flamengo se tornou o time mais pobre, mais endividado do país para o time mais rico em 12 anos, tá? O link da descrição do canal do Futebol Utopia vai estar na descrição. Então, se você puder, depois colar lá também no vídeo original, se inscrever no canal deles. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Espero que gostem. Fiquem com o vídeo e é nóis. O mais Bora. pobre é o mais rico em apenas 12 anos. Esta é a trajetória do time que tinha a maior dívida do Brasil e hoje vale mais do que o time do São Paulo e o time do Corinthians juntos. Campeão de todos os Caraca, campeonatos disputados por times. como que ele tirou isso? Que o Flamengo vale mais do que São Paulo e Corinthians juntos. Porra, não é possível, mano. O Corinthians, São Paulo é um dos maiores clubes do Brasil, pô, pelas conquistas que tem. Corinthians também, pela torcida. Não sei, achei meio estranho, mas. Brasileiros e membro da seleta dupla dos únicos dois times nunca rebaixados. Esse time é É, detentor da maior torcida brasileira. Juntos, são disparado. quase 50 milhões de torcedores em todos os estados A brasileiros. câmera não tá na Mas ele não borda. tem somente torcida. Aí, tá vendo? Por isso que é bom ter alguém incrível aqui, ó. Tá vendo? Se não fosse você. Muito obrigado, Panda. Você é um lorde. Vê agora. Agora tá, né? É, vendo o vídeo, dando reset no Mu, aí Ele sim. também é dono de um plantel de nível Vamos ver, mano. europeu e também tem uma Como que o conta Flamengo se bancária tornou que isso dá daí? inveja. Não tem como negar. O Flamengo hoje está em outro patamar. Já dizia Bruno Henrique. Mas quem olha o Mengão de hoje não sabe que essa seleção de estrelas nem sempre foi assim. Fama e excesso de dinheiro já fizeram com que diretorias flamenguistas tomassem uma série de decisões erradas que quase quebraram o time no passado. Império do Amor. Porém, hoje vamos descobrir como Eduardo Bandeira de Melo O deu os cara, primeiros tenho foto com ele, hein? O cara. passos para transformar um Flamengo falido em Tá uma até achar potência aqui. sul-americana. E o mais impressionante é que a solução que ele achou foi tão simples que esta poderia ser aplicada por qualquer clube do Brasil. Espero sinceramente que o presidente do Corinthians e outros times estejam Eduardo Bandeira de Melo. O cara, meu irmão. Esse aqui, esse velhinho, safadinho. Brabíssimo. assistindo esse vídeo. Porque isso que o Flamengo fez pode salvar o futebol brasileiro. Essa simples solução pode salvar o seu time. Peraí, quantos anos você tem? E Eu tenho olha. 19 anos de idade. Quanto Corta você o fatura por anúncio. mês? Hoje em dia tá uma média de uns 440 mil. Digna de prêmios internacionais por sua transparência e equilíbrio de contas, o Flamengo já tem uma gestão profissional há alguns anos. O time está colhendo Sim. hoje os frutos de um trabalho minucioso feito desde 2012. Buscando sempre manter as contas em dia e criar novas formas de arrecadar dinheiro para Sem o clube, contratar jogador, as hein? recentes diretorias se destacaram principalmente por o sucesso em transformar seus torcedores em fiéis contribuintes para o sucesso financeiro do Mengão. O programa de sócio-torcedor, junto com a bilheteria dos jogos, adiciona milhões aos cofres do Flamengo todos os anos. Devido ao trabalho profissional contínuo, o Flamengo é hoje a marca mais valiosa do futebol brasileiro. Mas sócio torcedor do Flamengo não. Hoje em dia não é isso, não. Sócio torcedor do Flamengo, na verdade, tá bem defasado, não explora todo o potencial que tem.
E não é isso tudo, não. Sócio Disparado. torcedor. O O programa é clube sócio torcedor. rubro-negro tem Precisa de quase melhoria. 2 bilhões de reais em patrimônio. Isso é mais que o São Paulo e o Corinthians juntos. Durante um período da minha vida, eu morei Então tá aqui, viu? Isso é o negro tem quase 2 bilhões de reais em patrimônio. Isso é mais que o São Paulo e o Corinthians juntos. Durante um período Então é daqui que ele tirou a informação que o Flamengo vale mais do que São Paulo e Corinthians. É daí, então, de patrimônio no da geral, minha vida, beleza. eu morei Porque se fosse de tamanho, de grandeza, aí não tem alguns como. anos no Nordeste brasileiro. Pelo menos no meu círculo de amizades, 90% das pessoas eram flamenguistas. E em dia de jogos do Flamengo, sinceramente, em qualquer cidade que eu visitava, a impressão que dava era que o número de flamenguistas não era 90%, mas sim 99%. É muita gente mesmo, impressionante tem o domínio como. desse clube nessa região do país. Eu não entendi o porquê dessa Não predominância. só lá, Então, mano, certa todo vez, lugar eu do perguntei Brasil, a a alguns verdade é amigos essa. mais informados sobre o assunto. E a resposta que obtive foi que durante décadas, o Norte e o Nordeste brasileiro tinham acesso somente à Rede Globo do Rio de Janeiro. E nesses canais eram passados os jogos de futebol do Flamengo. Por isso a quantidade Meu irmão, o nome disso se chama Zico, não tem outra parada. O Flamengo estourou em questões de torcida na década de 80 por conta de um cara, pô, Zico. Apenas isso. de pessoas que são torcedores do rubro-negro é massacrante comparado com as outras torcidas. Alguém comentou em um dos nossos vídeos sobre o Flamengo ser o segundo time para as pessoas do Norte e Nordeste. Na minha humilde opinião, tirando algumas pessoas invejosos da falam capitais isso. como Recife, Fortaleza, Salvador, o que vivi lá foi que o Flamengo era o primeiro time para eles. Depois sobrava um pouquinho de amor para o resto. Mas O essa cara sabe é a muito. minha opinião. Qual é a sua? Se você Exatamente mora aí no isso. Norte ou Nordeste brasileiro e Sou tem do um RJ, conhecimento mas diferente é ou isso mais aí mesmo. aprofundado, por favor, compartilhe comigo aqui embaixo. Mas de onde vem quase 50 milhões de torcedores? É muita gente. Isso vem dos anos 80, que foi Aí. nos anos 80 que o Flamengo viu uma explosão nos números de torcedores por todo o Brasil. Sabe Um evento muito. inesquecível que marcou para sempre a Zico, história pai, desse década de clube. 80 o Foram Flamengo ganhou muitos tudo, pô, canecos esquece. levantados. Jogos inesquecíveis, mas teve um jogo comandado por Zico e Júnior que ficou cravado nos corações rubro-negros. Mundial Sabe qual 81. jogo é? A final Flamengo e do Liverpool. grande Mundial de Clubes de 81. Esquece. Na terra do sol nascente, o Mengão teria Aquilo que você nunca vai ter, meu irmão. Aquilo que você tricolor, botafoguense, vascaíno, jamais terão um um dos gostinho. maiores desafios de toda a sua história. O Flamengo iria enfrentar o poderoso clube inglês Liverpool. Os Reds eram tricampeões da Champions League e considerado na época um dos melhores times da Europa. Exatamente o mesmo cenário de 2019. O Liverpool também estava disparado na Premier League em primeiro, não sei quantos jogos invicto. O Flamengo pegou eles no Mundial também como azarão, só que aí, infelizmente, a gente tomou pau na prorrogação, né? Mas foi basicamente o Se mesmo não for cenário de melhor, 81. os orgulhosos ingleses viram no Mengão a pretensiosa oportunidade de mais um título supostamente fácil. O desprezo pelo Flamengo era evidente nos olhos daqueles 11 jogadores do Liverpool. Aquela partida estava clara para os ingleses que ia ser vitória muito fácil. Só que os ingleses desprezaram o time errado. Desprezaram o Mengão de Zico, Leandro e o Esquece, Maestro Júnior. Quando esse trio estava em campo, Adílio, nem Andrade, o time Nunes, do planeta esquece. poderia considerar uma partida como ganha. Esse trio era mágico. E naquela final, Não só o trio. os três iriam mostrar ao mundo quem era o poderoso Flamengo. E com o estádio lotado, nenhuma das 62 mil pessoas presentes poderiam adivinhar o que eles estavam prestes a testemunhar. Quando o árbitro apitou o início do jogo, não era apenas uma partida esportiva que estava começando. Esse era o som de um evento que dividiria a história do Flamengo em duas. O antes e o depois do que estava prestes a acontecer. Subestimar o Mengão seria o pior erro do Liverpool, e isso ficaria claro logo no primeiro tempo do jogo. Uma estratégia massacrou no primeiro tempo, por filho. parte do Flamengo iria ser colocada em prática naquela final. É o Zico tic-tac, recuaria esquece. pouco mais 3-0 em só no relação à primeiro posição tempo. que costumava atuar. E isso bagunçou muito a estratégia do Liverpool. E o jogo que acharam que estava ganho começou a se desenhar bem diferente do esperado. Logo aos 13 minutos, Cocô voltou pra bunda, chefe. Zico encontraria Nunes, que não perdeu tempo. Esse foi o primeiro Toma. gol. Era apenas um Nesse início de uma Zico, dura Nunes. missão que os gringos Esquece, iam pai. aprender. Aos 34, foi a vez de Adílio se consagrar. Esse era
Adílio, eterno Adílio. Já no finalzinho Deus o do primeiro tenha. tempo, ainda daria tempo de Nunes Mais finalizar um do uma homem. surra com o terceiro gol do Toma, Flamengo. receba. Os verdes até que tentaram, Primeiro mas estava tempo, chefe. escrito nas estrelas que aquele título ninguém tiraria do Flamengo. Os ingleses nada podiam fazer para reverter a situação do jogo. E diante de 62 mil pessoas, o Flamengo era campeão mundial, levantando a bandeira rubro-negra para o Brasil e para o mundo. A partir Pelos daí, próximos 4 anos, esse time ganhou um estadual, 3 taças Guanabaras, uma taça Rio, 3 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. E cada título que o Mengão ganhava, olha quantos títulos o Flamengo ganhou nesse período. É por causa disso que estourou, pô. Então a partir daí, o Flamengo já tinha muita torcida, mas a partir daí foi um boom. mais torcedores eram adicionados ao seu vasto número de fãs. Exatamente. Os anos iam passando e o Flamengo se estabelecia como uma potência do futebol brasileiro. O Sim. Mengão estava impossível. Parecia que nada poderia parar essa máquina de títulos. É exatamente, né, comparando essa época de 80 com a da atualidade agora, da atualidade agora é boa. Mas é igual 2019, pô. Muita gente que não torcia pro Flamengo, ou meio que não, sabe, não viveu as desgraças que o Flamengo já proporcionou pra gente, de eliminação, de fracasso, de tristeza. Então, de 2019 pra cá, o Flamengo também passou a ter novos torcedores. A galera que só pegou esse período do Flamengo agora vitorioso. É a mesma coisa lá de 81. Então tem essa década de 80 que deu um boom de explosão de torcedor do Flamengo. E com certeza absoluta de 19 pra cá também teve um aumento muito grande. Por isso o Flamengo tá com quase 50 bilhões, pra muita coisa, muita gente. A não ser, é claro, eles mesmos. Toma esse anúncio na cara. Tava tendo muita dificuldade, tava tendo entradas muito. Aí, ó, anúncio logo pra mim, Em calvo. 1990, o Flamengo já era uma das maiores potências do futebol mundial. Os jogos do Mengão parecia muito mais do que um simples esporte. Eram parte da rotina da vida dos brasileiros. Caravanas de ônibus chegavam nos estádios para prestigiar esses eventos. Até quem não era inesquecíveis. Flamengo. O rádio era a segunda casa do Flamengo. Os narradores iam à loucura com o time carioca. Exaltado por uma torcida apaixonada e por uma mídia sinceramente puxa-saco, Kleber Leite, presidente do Flamengo, ficou como os tiktokers de hoje em dia, buscando maneiras de conseguir mais likes e não se importando com as consequências para conseguir aquilo. E para Kleber agradar Leite tudo e a todos, quebrou o Kleber Flamengo, fez filho. um investimento no Flamengo digno de times europeus. Investimentos que vemos somente em times como Real Madrid ou Barcelona. Kleber decidiu trazer ao Flamengo o jogador mais badalado do Campeonato Brasileiro de 94, Edmundo, o animal Edmundo. do Palmeiras, e pagou por ele o que É o pior seria ataque do hoje uma mundo, né? quantia de 60 milhões de reais. Mas se Romário acha que sabe Kleber Edmundo. ficou satisfeito com essa mídia? Não. Ele queria mais mídia. Ele queria muito mais. Trouxe Ele o queria Romário. nada mais, nada menos que o melhor jogador da Copa de 94. Do E mundo também na o época. melhor jogador do mundo daquele É, ano. ele O foi eleito o melhor atacante jogador do mundo, titular filho. do Barcelona. O Baixinho, cara que foi considerado chefe. por muitos como um dos melhores atacantes de todos os tempos. Não, aí Ele também queria tá trazer forçando. para o Flamengo o baixinho chamado Romário. Romário era Foi uma pica, jogada de mas de todos os o tempos Flamengo não. agora não estava somente na boca da mídia brasileira, mas sim na boca da mídia do mundo. Kleber Leite arquitetou o É que isso na época, realmente, tipo assim, eu tava começando ali bem no início acompanhando futebol, em 94. Eu não lembro de. Perdão, 94 não. 94 eu não acompanhava, eu acompanhei depois. Que eu nasci em 93, não sei nem como eu acompanho em 94. Mas eu lembro, cara, que quando eu comecei a acompanhar futebol, eu tinha entendimento de que na época, meu irmão, isso daí era uma parada muito grande, mano. O Romário era titular do Barcelona, tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo, jogando muito pelo Brasil. Foi eleito o melhor jogador do mundo e o Flamengo trouxe o cara, meu irmão. Caraca, isso aí é uma parada, foi bizarra na época, ataque bizarra. perfeito para ganhar todos os campeonatos que disputar. Ele queria se projetar internacionalmente como a melhor equipe das Américas. No papel, É, o no Flamengo papel era sinistro, né? indiscutivelmente o Real Madrid da América do Sul. Agora no campo, a história pior é ataque do mundo no campo. diferente. O trio perfeito do ataque formado por Edmundo, Romário e Sávio Não por deu si certo. próprio trazia mídia, vendia camisas,
e enchia estádios por onde quer que o Flamengo passasse. Kleber Leite sabia que isso aconteceria quando contratou as duas estrelas. Afinal, quem não gostaria de ver essa dupla no seu time, não é verdade? É verdade. A partida de estreia do trio Maravilha mostrava que os planos de Kleber estavam encaminhados para se tornarem realidade. Em um jogo emocionante e com direito a estádio lotado, ambos Edmundo e Romário marcaram na vitória de 2-1 contra o time do Bragantino. Como se era esperado, o Flamengo estava pronto para levantar todas as taças que disputaram. Pelo menos era isso que os torcedores mais apaixonados pensavam na época. Mas como eu sempre digo, o seu amor pelo seu time, às vezes, te deixa cego. O trio não vingou, nem dentro ou fora do campo. Confusões e o ego das duas Romário e estrelas Edmundo atrapalharam um plano que tinha tudo para dar certo. Embora não o deu Flamengo certo, nem no tentasse Flamengo, nem no esconder os Vasco. problemas que pipocavam internamente no clube, os resultados falavam alto sobre o que se escondia lá. E quando o seu ego está inchado e os resultados não condizem com a sua fama de jogador bom, o que você faz quando está perdendo um jogo? Você bota a cabeça no lugar, baixa o ego e joga a bola, correto? Bom, isso era o que eu e você faria. Já Edmundo e Romário, olha só. Isso é contra o Vélez. Porrada comeu, o Romário deu uma voadinha, toma. Edmundo ficou com a cara destruída. Foi do estrelato ao fundo do poço em poucos meses. O trio que antes era considerado orgulho para os flamenguistas, virou meme para as outras torcidas que o chamaram Pior ataque de do mundo. pior ataque do mundo. Mas este meme era o menor dos problemas que estavam prestes a desencadear no Flamengo. Kleber Leite escondia da torcida algo que mudaria a história campeã do Flamengo, algo que não poderia ser ignorado por nenhum dos seus torcedores, algo que faria o clube mudar de patamar por muitos anos. Então vamos dar uma pausa aqui para que você e eu, nossas bebidas e a bolachinha, pois com certeza o que está por vir é algo muito parecido com o que está acontecendo hoje ao Beber minha aguinha, então. conhecido mundialmente. Vai lá que eu te espero. Eu vou pegar minha bolachinha aqui também. Bebendo minha aguinha, então, voltar, irmão. Se você quiser ajudar o nosso Pode continuar. canal, deixa o seu like. Não Deixa. esquece, não. Se você gostar Com certeza. desse tipo de documentário, considere se inscrever e ativar o seu sininho. Vai lá, se inscreva. Se você está vendo Aí, esse vídeo, se inscreve é um aí, bom mano. sinal. Significa que você não faz parte mais dos iniciantes aqui do... Vamos inscrever também. Muito bom, mano. Vídeo do cara, completo, tá? Muita informação boa. Pelo trio Sávio, Romário e Edmundo não vieram. O que veio foi a realização que um projeto perfeito no papel muitas vezes se mostra abstrato na vida real. Eu particularmente acho o futebol incrível por justamente isso. Nem sempre um time mais rico ganha o campeonato. Um exemplo que PSG, ficou na história mundial, um exemplo que ficou marcado na minha vida, foi o campeão inglês de 2015 e 2016. Você quer falar do PSG? PSG contratou Neymar, tinha Mbappé, trouxe Messi. Porra, no papel esquece, mano. Aí na prática mesmo, no campo, não vingou. Não tenho ideia do que tenha sido aquilo. Eu estava lá. Eu sou torcedor do City desde 2005, ano que eu me mudei para Inglaterra. E naquele ano cara, de nem 2016, eu não torci para o meu time. Eu torci para o impossível, mas eu não estava sozinho. Eu acho que todos os amantes desse esporte abraçou os Foxes como nunca ninguém abraçou um time rival antes. Aquele título tinha um sabor de vitória para os que nunca ganham, aqueles que começam com todas as possibilidades de falhar ao seu favor. Que história! Um dia eu quero contar essa história que provavelmente nunca mais vai acontecer. Nunca mais mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso é que o futebol é uma caixinha de surpresa e nem sempre montar um time teoricamente perfeito vai te não quer dizer que vai dar certo. E muito menos títulos. E o Flamengo de Kleber Leite viu isso. Agora, o que não era surpresa e o que não é surpresa é que se você comprar algo a prazo ou no cartão de crédito, a conta um dia irá chegar e você terá que pagá-la. E a conta chegou para o Flamengo. Ambos, Romário e Edmundo, custaram a bagatela de 10 milhões de dólares aos cofres vazios. 10 milhões de dólares, meu irmão, na época. Salários de quase R$1 milhão por mês por
cada um deles. Mas não E foi pagou, a partir né? daí que a história meteórica do Flamengo começou a cair como um avião em pane, rápido e com muitos chacoalhos. Ambos, Romário e Edmundo, saem do Flamengo por falta de sintonia, mas deixo a pergunta: será que você teria sintonia com seu emprego sem isso aqui? Será que trabalharia motivado se o seu salário 50 centavos não faz diferença, não. Pra mim, 50 centavos. fosse sempre atrasado? O Flamengo já Opa, perdido as fiz mãos merda nos aqui. gastos há muito tempo. Perdão. Uma dívida pequena que possa ser Voltamos. empurrada com a barriga, com certeza não é a melhor coisa para se pagar em dia, correto? Não é correto. O Flamengo atrasava Mas é muito, assim tá que os maluco. presidentes do Flamengo Isso quando não pensavam. pagava. Para falar a verdade, não só do Flamengo. E assim as próximas diretorias iam empurrando as pequenas dívidas do Flamengo, atrasos por transferências, atrasos de pagamento de empresários, atrasos em impostos, atrasos de empréstimos, atrasos em direitos de imagens e, por último, atrasos de salários de atletas. Muitas vezes nos perguntamos por que os presidentes dos clubes não pagam dívida em dia. Por que, para mim, Os caras eles querem não botar um pagam qualquer no dívidas bolso, por pô. 3 motivos. Primeiro, Ou incompetência ou sem quer se levar importar se vantagem. seu clube pode ou não pagar por eles. Segundo motivo, para continuar no poder, eles precisam te fazer feliz, saciando seus pedidos por jogadores cada vez mais badalados, cada vez mais caros. E o terceiro e último motivo, porque não há consequências se eles quebrarem o seu clube, até porque a culpa também é sua por pedir reforços que seu clube não tem condições de pagar. E assim os presidentes do Flamengo foram saciando os pedidos da torcida, trazendo jogadores cada vez mais caros, mas o preço disto era deixar de pagar dívidas todos os meses. E quando você tem muitas dívidas não pagas, ao longo dos anos elas acumulam juros e chega um ponto que essa bomba estoura. Não adianta trazer Romário, Edmundo, Adriano Imperador, Ronaldinho, Wagner Love, se o seu time não pode pagar por eles. Não adianta trazer grandes nomes e levar o seu time à falência. Adianta isso? Adianta você, torcedor, bater a mão no peito e dizer que aqui é Flamengo, se seu time falir e deixar de existir por falta de dinheiro? O que acontece a um time quando ele pega a fama de caloteiro? Ele não consegue comprar nada a prazo, não consegue convencer nenhum jogador bom para jogar nele. E tem mais, paga centenas de milhões em juros por irresponsabilidade de dirigentes passados. Conhece algum time Tem assim? isso mesmo. Se não conhece, dá uma olhada no nosso portfólio de vídeo. Dá uma olhada nesse campeonato brasileiro, está cheio de times assim. E assim o Flamengo estava caminhando a passos largos para um buraco Corinthians é um que assim. eu já conheço. Um buraco onde se encontra dívidas e, por vezes, corrupção. Muita corrupção. Eu sei. E Eu aquele falei, os Flamengo caras botam qualquer no brilhante de bolso. Zico, Leandro e Júnior já não brilhava mais. Estava apagado por dívidas, polêmicas e má reputação. Muito má reputação. E sabe quem mais sofria com isso? Acha que Torcedor. eram os presidentes que passaram pelo Flamengo? É lógico que não. Esses encheram o rabo de dinheiro com salários altíssimos, enquanto presidiam um clube afundando. Quem sofria é você, torcedor rubro-negro. Você era o único que sofria com isso. O torcedor que vai ao estádio debaixo de chuva, esse sofria. O torcedor que paga parte do seu suado salário e vai ao estádio somente para assistir uma partida do Mengão, esse sofria. Quem sofre com a má gestão do clube é a Dona Maria, o seu José, direto da sua casa, assistindo o seu time favorito desaparecendo na frente dos olhos deles, não por causa do mau futebol, mas por conta da irresponsabilidade dos seus dirigentes. Dona Maria, seu José e você são os únicos que sofrem as consequências nessa falta de respeito pelo Flamengo ou por qualquer time de futebol. Graças às ações dos dirigentes do passado, ou faltas delas, em 2012, o Flamengo alcançou o fim do poço. Ganhou o título que nenhum time gostaria de ganhar. O time de mais endividado do Brasil. Eram 300 Era muita grana, milhões mano. de Dólares. na altura. Caraca, olha E isso. com esse título, o time não tinha dinheiro para contratar, Era papo de tipo mais de 1,5 bilhão de reais quase, mano, de dívida. É absurdo. para pagar salários, para alugar estádio, O que houve aí, tá? A para legenda não manter tomou a as sério. operações do dia a dia. Não, mas isso aqui é um apanhado geral de como o Flamengo saiu
de ser o time mais pobre, mais endividado do país. O Flamengo devia quase 1,5 bilhão de reais para se tornar o clube que ele é hoje, que é o clube mais rico, que tem maior patrimônio no futebol brasileiro. Aí ele tá pegando apanhado de tudo, entendeu? Estava prestes a se tornar mais Muito um bom o dos vídeo muitos do times cara, de mano. divisões Futebol inferiores, Utopia, muito bom. endividados até o Tô para ver esse pescoço vídeo já tem um e à tempo. beira de fecharem as portas. Mas Bem ainda completo. não era hora de fechar as portas ou cair de divisão. Acho que as orações E o Flamengo quase caiu algumas dos vezes, hein? torcedores ecoaram como poucas vezes o céu ouviu. Era hora de um milagre acontecer no Rio de Janeiro. Era hora de entrar alguém que realmente se importava com o time do Flamengo. Alguém que faria necessário para trazer esse time de novo à glória que merecia. Nem que isso significasse por anos um jejum de títulos, gols e especialmente contratações. Esse milagre tinha um nome e veio depois de ganhar uma eleição para presidente do Flamengo. O nome do seu milagre, torcedor rubro-negro, era Eduardo Bandeira de Melo. Toma, logo no anúncio, ó. O nome do homem. O homem que Já tirou tava o na seu agulha. time, o Flamengo, da lama. O velhinho safado, meu Era irmão. exatamente o que o Flamengo precisava. Bandeira é Na pica. verdade, Ah, o que quem não todos os gosta clubes do dele, Brasil irmão, precisavam. tem como. O Mas cara é só pica. existia um Eduardo Bandeira de Melo. Se não E fosse esse ele, meu irmão, o pertencia Flamengo não seria o que é hoje. definitivamente ao Flamengo. Sócio do rubro-negro há 38 anos. De Durante a arquibancada, campanha para filho. presidente Bandeira do era Brasil, torcedor de ele prometeu arquibancada. mudança. E ao contrário dos políticos de Brasília ou de muitos outros presidentes de clubes por aí, Eduardo não falhou com aqueles que confiaram nele. Ele pegou um Flamengo. E ele falou, mano, assim que ele assumiu, ele falou que seria um período em que o Flamengo não iria ter contratações, né? Grandes contratações. Era um período que o Flamengo ia ficar mais no sapatinho pra poder pagar as dívidas. Isso daí na época deu burburinho, a galera não gostou muito não, mano. Mas aí, pô, olha o que o Flamengo se tornou, irmão. Quebrado, Esquece. sem dinheiro pra O cara nada. via além. Todo bom gestor, ele precisava realmente saber o tamanho do rombo. Não dava para confiar nos números que ele tinha acabado de receber da diretoria anterior. Ele precisava sempre das maior. contas do Flamengo auditadas. Então o novo presidente do Flamengo escolheu a Ernest Young para verificar cada entrada, cada saída, cada dívida a serem paga nos próximos anos, tintim por tintim, linha por linha. E ao contrário de todos os outros presidentes dos clubes brasileiros, ele fez o que não traz popularidade para si próprio, mas sim resultados para o Dos Flamengo. reforços, né? Ele parou de contratar e criar dívidas. Exatamente. Ele estava decidido em contrariar os torcedores mais alucinados. Tá ligado aquele que não consegue enxergar a situação financeira do clube? Que- Estes não seriam nem sequer ouvidos pelo presidente. E foi o que aconteceu, mano. Eu lembro muito bem. Quando ele falou isso, o que teve de gente batendo nele, porque, mano, torcedor, cara, a maioria, na verdade, é até, né, um pouco ignorante nesse sentido, de não conhecer muito bem. Não que eu conheça, também não conheço, não, mas o cara, ele quer ver reforço, irmão. O cara, ele quer que o time dele contrate porra, o Neymar, e tá ligado? Não pensa, pô, vou pagar a dívida porque isso vai me gerar uma saúde financeira, que vai me gerar uma credibilidade, uma certidão negativa de débito pra poder, porra, poder pagar prazo e atrair jogadores que vão querer jogar. Mano, ninguém pensa isso. O cara quer que você contrate e ele veio com o discurso totalmente o contrário disso, mano. Bateram muito nele, mas, porra, o cara provou que ele tava mais que certo. Ele não iria contratar. Era hora de trabalhar somente com aquilo que ele já tem no Exatamente, mano. quartel. E se precisasse de peças de reposição, primeiro Mas tem um detalhe também, tá? Que, assim, na minha opinião, pelo menos, o que ajudou muito ele a sustentar isso e não ficar uma parada pesada pra ele foi porque, pô, um ano depois ele ganhou a Copa do Brasil, né, mano? 2013 o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. No Brasileiro foi mal, ficou até ali no perigo de ser rebaixado, mas ganhou a Copa do Brasil. Então, pô, mesmo sem reforço e tal, o Flamengo conquistou um título grande, né? Então isso aí, querendo ou não, deu uma folga, uma tranquilidade pra ele ia também. buscar a base. Se não achasse, fazia uma contratação aqui, outra ali, pequena, mas não contrataria nome badalados nem a pau. Eduardo estava disposto Acho que o primeiro a foi o cair de Everton divisão Ribeiro, do né? Flamengo se fosse preciso, mas não iria cometer os mesmos Ou foi o erros Guerreiro? que todos os outros presidentes cometeram no Não, acho passado. que O foco dele foi o era Diego. somente um, era como um sniper,
quitar Foi Diego, dívidas depois do Guerreiro, Flamengo, depois Everton Ribeiro, custe acho. o que custar. Você já chegou a dever dinheiro para muitas pessoas? Se sim, uma pergunta deve ter passado pela sua cabeça. Imagine que passou na dele. Devo para Deus e para o mundo. Quem eu pago primeiro? Meu Deus. A resposta correta é sempre a mesma. Pague aquele que pode te lascar mais. Foi exatamente isso que o Eduardo fez. Ele pagou todas as dívidas com o Estado brasileiro. Acha que foi pouco? O valor total do débito era de 40 milhões de reais. Naquela época era muito dinheiro. Agora sim, depois de pagar aquilo, ele podia respirar um pouco e pensar como arrecadar mais para pagar mais contas atrasadas. Ele acordava e dormia pensando em formas de pagar as dívidas. Ah, como eu queria um presidente assim. Mas para qualquer lugar que ele olhasse, tudo estava maximizado. Não tinha mais como criar dinheiro. Se ele aumentasse os ingressos das partidas, o povo deixava de ir aos jogos. Os patrocínios já estavam no seu máximo. Os direitos de imagem do clube já estavam negociados e pagos. Vender mais camisas não estava no controle dele, a não ser, claro, que ele trouxesse Uma contratação jogadores pica. de nome. Mas isso, como eu já falei, estava totalmente fora de cogitação. Então a pergunta que pairava na cabeça dele era sempre o que ele poderia fazer para ajudar o time de quase 50 milhões de torcedores. Bem, a resposta ele encontrou na pergunta que ele próprio fez. O que ele poderia fazer para ajudar o time de quase 50 milhões de torcedores. Imagine que você tem um país inteiro apaixonado por um time que você controla. Eduardo tinha exatamente isso. Afinal, 47 milhões de torcedores rubro-negros é maior que a Argentina inteira ou a Espanha. É muita gente apaixonada. É muita gente disposta de ir além dos seus limites para ajudar o time do coração. E Eduardo, como um puta presidente, enxergou isso. Era hora de monetizar o amor dos adeptos do Flamengo. Era hora de separar os meninos dos homens, os simpatizantes dos apaixonados. Era hora de criar o programa sócio-torcedor do Flamengo, começar a pagar as dívidas o mais rápido possível. Eduardo, ao contrário de muitos, usou o cérebro. Ele olhou para os outros clubes e procurou por coisas que funcionam lá para aplicar no dele aqui. A ideia de sócio-torcedor veio de uma dessas análises de concorrência. Ele pegou a ideia do São Paulo, o primeiro clube brasileiro a ter sócio-torcedores. Genial! O que está certo, copia. O que está errado, faz diferente. Mas as coisas não correram tão facilmente como se pensa. Como todo começo de algo que vale a pena, não foi tão fácil. O Flamengo conseguiu apenas 1,4 milhão no programa. Muitos criticaram, porém, ao meu ver, isso foi um sucesso total, porque arrecadar é sempre melhor do que gastar, não é verdade? Porém, muitos presidentes não pensam assim. Aos poucos, o Flamengo foi tornando o programa mais vantajoso aos seus adeptos, e o clube começou a arrecadar cada vez mais com esse programa. E alguns anos mais tarde, essa jogada de Messi traz aos cofres do Flamengo quase 100 milhões de Eu euros. lembro que por um período o Flamengo, se eu não me engano, o Flamengo teve o maior número de sócios-torcedores do Brasil, num determinado período. Mas hoje o sócio-torcedor do Flamengo não é muito bom, não. Reais por ano. Eduardo Bandeira de Melo mostrou ao mundo que se fizermos o nosso dever de casa primeiro, qualquer clube, devendo o que for, alô Corinthians, pode sair do buraco em que Ah, o maluco é está. corintiano Qualquer ainda. presidente Eu só sei que ele era basta até querer flamenguista, ser do jeito que ele tá falando, ele é transparente e corintiano. realmente trabalhar por o clube, não trabalhar por interesses pessoais deles. Eduardo foi o presidente do Flamengo por 2 mandatos, de 2013 a 2018. Foram 6 anos pagando dívidas, 6 anos sendo criticados por não trazer nomes de expressão para um time tão grande como o Flamengo. Porém, sem essa receita, sem essa dieta, o clube não estaria na posição que está hoje. O projeto de Eduardo era tão simples que muitos achavam básico demais para ser implementado em clubes grandes. E por não fazer o básico, hoje temos times como o time do Corinthians na situação que está. Assistiu o nosso documentário sobre o Timão? Você acha que o Corinthians é grande demais para seguir um plano simples como o do Flamengo? Será que o time do povo não é um time mais humilde? Será que virou um time soberbo? Sim, o projeto do Eduardo é de fato muito simples. Pagar as contas primeiro, para depois então contratar. E para um time ter sintonia, ou na linguagem do futebol, ficar entrosado, precisa ter isso aqui, ó,
precisa estar com os pagamentos em dia, sem salários em dia, nem mesmo se você colocar os melhores Ele se esmou com esses 50 centavos aí, mano. 50 centavos não faz diferença não, chefe. jogadores do mundo juntos, eles não vão se entrosar. O que acha que acontece quando o time ganha a reputação de bom pagador, reputação de quem paga em dia? O time ganha vantagens como comprar mais barato a prazo, pois qualquer fornecedor tem a certeza que irá receber pelo que vendeu a prazo. E vou te dizer algo, jogadores hoje preferem jogar por menos pro Flamengo e pro Palmeiras. Eu tenho amigos jogadores, e o relato é sempre a mesma coisa, eles preferem jogar por menos para um clube que sempre paga em dia, Ah, do que mano. por mais para aquele que não vai receber. Isso está acontecendo hoje em dia com o Flamengo e com o Palmeiras. Eles conseguem melhores jogadores pagando menos, porque pagam Ah, em não dia. concordo muito com isso não, porque eu acho que é o contrário. O cara, quando vai jogar no Flamengo, já sabe, por exemplo, o Flamengo, pô, é um time pica que tem dinheiro, então o cara quer salário alto. Sei lá, né? Posso estar errado, mas minha visão é contrário do que ele tá falando. Porque pagam suas contas. Só tem vantagem em você pagar suas contas em dia. Só tem vantagem, presidentes. Parem de ferrar com nossos clubes. De 2018 para cá, a história do Flamengo foi uma montanha russa. E como toda boa história, teve altos e baixos. Títulos, teve muitos títulos, mas também teve a morte de 10 garotos, 10 vidas perdidas. Não dava para eu discutir tudo isso em um único vídeo. Na verdade, eu fiz esse vídeo para mostrar aos clubes brasileiros que, assim como o Flamengo, outros clubes também podem se reerguer através do básico, pagando as contas E ele sempre mostra o com menos, Corinthians. não gastando mais o que tem só para fazer a torcida feliz. E se caso você, amante do futebol, quiser me dar a honra de continuar a história do Flamengo a partir de 2018, por favor, escreve aí no comentário a frase "eu quero". Se Brabo, atingirmos mano. 1000 de "eu quero", podem esperar um super detalhado webdoc. Mas tem um clube que está me preocupando muito, não por eu ser torcedor dele, mas por ele ser uma premonição do que acontecerá com 95% dos times brasileiros, caso não comecem a se organizar financeiramente como o Flamengo fez. E precisa ser feito isso agora. Eu estou preocupado com o Corinthians, com as barbaridades que fizeram com esse clube gigante. Você sabe o que aconteceu? Pode assistir aqui nesse vídeo aqui. No demais, foi ótimo ter você aqui comigo. Eu não sou um expert em futebol, mas eu gosto muito de contar a história. Portanto, considere se inscrever. Muito obrigado por você chegar até aqui. Já no me final. inscrevi, irmão. Como sempre, bom com Deus, porque eu vou ficar com ele aqui. Muito obrigado. Tamo Bom, junto. bora lá, hein? Brabo, Mais o que eu vou mano. falar pra esse cara aqui? Brabíssimo. Rapaziada, Futebol Utopia, tá? Se inscreve lá no canal. Muito bom conteúdo, mano. Completo. Gostei mesmo, cara. Trouxe muita coisa boa. E vamos esperar essa parte 2 aí. Assim que ele jogar pro ar a parte 2, a gente reage também. Valeu, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado, né? Como de praxe. Se você puder se inscrever também aqui no nosso canal, se inscreve, dá o like, compartilha, ativa o sininho. Faça tudo que a gente agradece muito, tá bom? Um beijo, tamo junto, valeu!